Pronto, gravando então. Nós estamos aqui nesse Zoom para a gente poder falar um pouquinho sobre as nossas classes, né? Os cursos que os meninos da consciência fazem pelo Brasil e fora do Brasil. E a ideia desse Zoom, pessoal, nasceu que as pessoas que nos levam para as cidades, elas fazem as perguntas, né, inclusive para entender um pouco mais dos cursos, para poder levar para as pessoas da cidade, para poder divulgar, poder falar do que é o curso, e tanto a Merice quanto o Edu também recebem diariamente, me explica o que é o fundamento, me explica o que é o curso de entidades, como é que é a intro, tem pré-requisito disso, daquilo outro. Então, daí a gente falou assim, bom, então acho que vai ser legal, a gente já reuniu o maior número de pessoas possível, a gente está aqui agora em 25 pessoas, e eu sei que vai entrar mais, para a gente poder responder as questões de vocês, a respeito dos cursos todos, tá bom? Então, só para iniciar, os Meninos da Consciência hoje é uma empresa e foi praticamente quem deu esse nome, os meninos, foram vocês, que o tempo todo falavam assim, né? Você vai fazer curso com os meninos? Eu fiz curso com os meninos. E você conhece os meninos? E aí, por fim, a gente falou, nossa, já nasceu o nome, então, um outro nome para o Douglas e para o Rodrigo, que ficou, então, os meninos, né? Então, os Meninos da Consciência, depois a gente acrescentou aí, os Meninos da Consciência. Então, hoje nós trabalhamos com uma grande empresa americana chamada Access Consciousness, e lá dentro existe um universo de cursos que a gente traz, né, que a gente facilita no Brasil todo. Além disso, a gente também trabalha com outros cursos que não são de Access Consciousness. Então, durante esse Zoom, vocês podem perguntar para os Meninos da Consciência sobre os cursos, de um modo geral, que nós facilitamos, ok? Então, aqui não tenham vergonha, é o momento da gente tirar todas as dúvidas para vocês, tá joia? Bom, eu acho que eu vou deixar para o Douglas, daqui a pouco ele entra, e vou deixar para o Douglas falar sobre o presente, que é uma classe que ele trouxe para essa realidade, então vai ser super legal que ele fale com vocês, tá bom? Então eu vou começar falando aqui um pouquinho sobre as barras de Access. Teve várias pessoas que perguntam para a gente o tempo todo, mas o que são essa história de barras de Access, né? Barras é coisa de academia, tem que fazer barra, né? Tem que ficar pendurado, como é que é o negócio. O pessoal acha, às vezes, também que é um pedaço de ferro, que daí vai dar umas porradas em alguém para poder ajudar, né? Ver se racha a cabeça do povo. Então, barras de Access não é nada disso. Barras de Access, ela é da empresa Access Consciousness, e é a primeira ferramenta dessa empresa, foi aquela que, quando veio para essa realidade, abriu hoje o império, né, o universo todo aí de Access. Então, as barras são 32 pontos, né, que são localizados em torno da cabeça e que são tocados, pessoal, sutilmente, né, sutilmente. E quando a gente toca esse ponto, é feita uma desprogramação ou é feita uma liberação da tensão que os neurônios têm ali, da eletricidade que está sustentando ali para criar crenças. Então, crenças sobre julgamento, crenças sobre a sua sexualidade, crenças sobre o corpo, crenças sobre cura, sobre envelhecimento, crenças sobre programas, né, sobre crenças das mais diversas áreas. Então, esse curso de barras de Access não tem pré-requisito, qualquer pessoa pode fazer. Então, desde pessoas que têm
um diploma universitário, até pessoas que nunca foram para a universidade, pessoas que já trabalham com outras ferramentas, né, de expansão, e pessoas que nunca fizeram absolutamente nada e que, de repente, vêm para o curso para se auto-aplicar, para entender um pouco mais e perceber um pouco mais a si mesmo e acabar atendendo também outras pessoas. Esse curso é um curso de um dia, e quem participa tem uma certificação internacional. Isso significa que se você fizer o curso lá no Japão e vier para o Brasil, você pode atender no Brasil. Se você fizer no Brasil e for lá para a Suíça, você pode atender na Suíça. Então, são mais de 175 países onde esse diploma ou essa certificação é válida. Então, isso pode ser um negócio até para vocês, talvez a maioria das pessoas que estejam aqui já conheçam as barras de Access, por isso que eu estou começando por ela, e que você também pode abrir negócio com as barras de Access. Por exemplo, começar a atender na sua casa, começar a atender num espaço, começar a atender em escolas, em empresas, começar a atender em salão de cabeleireiro, em consultório de dentista, consultório médico, consultório de fisioterapeuta, de psicólogo, enfim. Nós, tanto o Douglas quanto eu, a gente já recebeu os mais variados públicos e que, inclusive, personal trainers, por exemplo, né, e profissionais que já têm uma outra ferramenta antes das barras, utilizam as barras uns 10, 15 minutinhos antes de ir para a ferramenta que já tem antes de chegar com as barras, né? Então, psicólogo, por exemplo, aplicando uns 10 minutinhos antes de começar a fazer o seu atendimento. Dentista, quando o cliente está ali na cadeira, aplica ali, corre as barras uns 10 minutinhos e aí depois começa a fazer o atendimento. Médicos, fisioterapeutas, personal trainers, hipnólogos, né, trabalhando aí com as barras um pouquinho antes de começar o seu atendimento. Então veja, né, a versatilidade das barras é para todo mundo. Você pode usar junto com aquilo que você já tem, ou usar só as barras. O que a Access pede para todo mundo é o seguinte, que o seu cliente saiba o que você está usando. Então, se você é um dentista e vai fazer a sua sessão lá do tratamento de dente, eu vou fazer aqui uma sessão rapidinha em você, de uns 10 minutinhos, que chama-se barras de Access, para você ficar mais relaxado, ficar mais calmo, e aí depois eu vou fazer o tratamento. Então, é sempre legal que deixe informado para o seu cliente o que ele está recebendo. Tá legal? Talvez eu esteja chovendo no molhado para algumas pessoas, que eu sei que tem vários facilitadores de barras aqui com a gente agora. E, aliás, até vou falar sobre isso. Para você se tornar um facilitador das barras, ou um professor, né, que a gente chama então de facilitador das barras, você precisa fazer 3 vezes o curso de barras com 3 pessoas diferentes, né? Então você precisa ter 3 certificados com assinaturas diferentes, sendo que a primeira vez é um valor, né? Hoje, nessa data de 29 de setembro de 2019, o valor das barras é de R$ 1.100 no Brasil, ele é tabelado no mundo inteiro, cada país segue aí um valor, no Brasil é de R$ 1.100 na primeira vez, e quando você vem para a segunda e terceira vez, é considerado valor de repetição, então o valor cai pela metade. Então você paga R$ 550 na segunda vez, R$ 550 na terceira vez, e logo depois você pode pedir a sua certificação junto ao site de Access, e para 1 ano que você pode usar essa certificação, o valor é de $250, e tudo que você criar de classe, você não precisa enviar para a Access, todo esse valor fica com você. Ou seja, então você paga $250 uma vez no ano,
e você, tudo que você criar ao longo daquele ano fica com você, né? A gente tem ouvido vários testemunhos, né, vários depoimentos, inclusive tanto o Douglas quanto eu, a gente sempre fala sobre isso, que as barras realmente mudaram a nossa vida em todos os aspectos, em todos os sentidos. Elas abriram muito mais espaço para que eu, Rodrigo, pudesse ser eu, o Douglas pudesse ser ele, e a gente pudesse começar a criar mais possibilidades. Então, antes de mais nada, barras é uma grande ferramenta para a gente poder o quê? Ficar mais com a gente poder viver mais o empoderamento da gente mesmo. E logo depois, obviamente, se o valor da classe é de R$ 1.100, né, para as barras, se você tiver 10 alunos numa classe, você fez R$ 11.000 entre 6 e 8 horas do seu dia. Então, eu acho que isso é um valor até interessante, não é não? O que vocês acham? R$ 11.000 num dia onde você expande mais possibilidade com as pessoas saem gratas, porque muda a estrutura delas, elas voltam para casa com uma ferramenta na mão, que se elas escolherem, elas podem começar a atender as pessoas, né? E então, o facilitador, ele pode mudar a história financeira dele e a história de vida dele de um modo geral, né? Então isso é muito curioso, vira e mexe, a gente ouve, mas essa história de barras é pirâmide, é dinheirismo, é materialismo, e a gente só fala assim, ok, faça sempre o que funciona para você, a gente não está aqui para convencer ninguém do que está certo, do que está errado, a gente não está aqui para dizer para ninguém o que a pessoa deve fazer, o que não deve fazer, a gente não está aqui para provar absolutamente nada para ninguém. Se de repente você quiser conhecer como é que funciona, vem para a minha classe e aí então você vai tirar suas próprias conclusões. Então, geralmente é isso que a gente fala, porque interessantemente, inclusive essa semana eu recebi uma mensagem de uma facilitadora falando assim, Rodrigo do céu, me ajuda a sair dessa sinuca aqui. Uma pessoa estava perguntando para ela quais eram os embasamentos científicos, explicações que ela poderia dar para ela se convencer a ir para uma classe, né? A única coisa que eu disse para ela foi isso que eu acabei de falar para vocês. Se você precisa provar alguma coisa para alguém, ou você pode simplesmente dizer para essa pessoa como é que tem sido as ferramentas de Access Consciousness na sua vida. Talvez, se você só falar como tem sido para você, na sua história, isso já muda todo o cenário, ou se não, você convida essa pessoa e fala, olha, eu vou dar classe em tal dia, o valor da classe é tal, e se você quiser tirar suas próprias conclusões, esteja à vontade para ser minha aluna, se inscrever e a gente criar possibilidades. E pronto, pessoal. Então, a gente não tem que absolutamente convencer ninguém a vir para uma classe nossa. Tá certo? Se vocês tiverem dúvidas aqui sobre o que eu acabei de trazer, por favor, estejam à vontade. Tá bom? Tá legal? Vocês podem abrir o microfone ou podem escrever. Tá bom? E aí, Selminha? Você conhece a história, Selma, de uma pessoa que ficou desesperada, querendo comprovações científicas sobre o que são as ferramentas de Access ou não? Olha lá. A Selma também é facilitadora, sabe muito bem do que eu estou falando aí. E aí esse é o papel, pessoal. A gente não precisa convencer absolutamente ninguém. A gente fala que o maior convite é como você pode falar de como as coisas têm sido para você e pronto. E aí, se a pessoa perceber que pode criar para ela, ela vem para a sua classe, né? Tá bom? Bom, eu vou falar também sobre um outro curso, né, dentro do universo Access Consciousness, que é chamado de O Fundamento, tá? A classe de O Fundamento é uma classe de 4 dias. E aí, Max, bem-vindo. É uma classe de 4 dias, e essa classe de 4 dias, pessoal, te vira do avesso, de cabeça para baixo, te põe numa situação que eu vou te falar, viu? Sabe aquela situação que parece que você está numa montanha russa?
Quando você acha que você está entendendo alguma coisa, acontece alguma coisa dentro do curso que desconstrói tudo que você achava que você estava entendendo. O propósito da classe do Fundamento é exatamente arrebentar qualquer forma e estrutura que a gente esteja dando sobre o que é viver, sobre o que é você, sobre o que é as pessoas que estão perto de você. Então, o Fundamento, como o próprio nome diz, durante esses 4 dias, nós transitamos em várias áreas da vida que nós estamos vivendo aqui nessa realidade, né? Vida financeira, abuso, a gente fala sobre relacionamento, a gente fala sobre escolha, sobre possibilidades, a gente fala também sobre entidade, né? E, enfim, a gente transita, oi Manu, bem-vinda, a gente transita em várias áreas durante essa classe. As pessoas geralmente perguntam assim, tá, são 4 dias e quando eu faço barras, eu saio com a ferramenta de barras de Access para poder atender. Quando eu faço o Fundamento 4 dias, eu saio com alguma ferramenta de lá? Bom, primeira coisa, mesmo que você se esforce muito para não sair de lá diferente, você sempre acaba sendo surpreendido. Tem um monte de gente aqui que já fez o Fundamento com a gente, que depois pode trazer o seu depoimento, né? Então, primeira coisa, o Fundamento, ele é para você e muda tudo dentro de você. A forma como você se relaciona com você, como você se relaciona com a vida, com as outras pessoas. Além disso, você sai com 4 processos corporais para poder atender outras pessoas, né? Atualmente, na apostila do Fundamento, nós temos 4 processos. Um deles é o memória celular. O memória celular é um processo, então, de toque, né, de imposição de mãos. Você toca algumas áreas do corpo da pessoa e que você convida as células a escolherem algo diferente, uma forma diferente de funcionar. Então, quando a gente toca, por exemplo, uma cicatriz, quando a gente toca, por exemplo, uma fratura, alguma área do corpo que tem ali uma cicatrização, uma ferida, a gente toca ali e a gente dá um comando e é como se a gente voltasse na linha do tempo e a célula, então, nesse momento, ela pode girar as possibilidades dela para escolher um jeito diferente de funcionar. Então, eu tenho vários depoimentos, né, inclusive dentro da minha família mesmo. A minha irmã, nós começamos a fazer o memória celular para mioma, para endometriose, uma série de coisas assim, e ela realmente reescreveu toda a história dela ginecológica, e inclusive a médica dela perguntou, olha, eu não sei o que você está fazendo, mas continua fazendo, porque eu não tenho nenhuma explicação do que aconteceu aqui. Oi, lindo, bem-vindo, chegou. Outro processo corporal, pessoal, é um super mega power e famosésimo, que é o MTV-SS. O MTV-SS, que é o Sistema de Desprendimento da Valência Terminal Molecular, esse é o nome complicado dele, não precisa decorar isso, mas é também um processo de corpo, né? Dos 4, memória celular é processo de corpo, todos eles são processos de corpo. O MTV-SS, pessoal, ele restaura e revigora todas as moléculas do corpo. Então, ele potencializa o sistema imunológico, ele dá mais disposição, mais vitalidade, ele muda a história do corpo da pessoa. E aí, o terceiro processo corporal, que está dentro da classe do Fundamento, nós temos aí que é o manifestação demolecular, que quando a gente começa a correr esse processo, a gente está convidando que aquilo que não está lá venha para aquela região. Então, por exemplo, sei lá, tem osteoporose, né? Então, ali tem uma deficiência de cálcio ali no osso, na situação do osso, então a gente corre o processo para que o processo convide aquilo que se requer naquela região para aquele corpo poder funcionar melhor, né? Esse é um exemplo. E tem também o demanifestação molecular, que é quando a gente toca uma região que está sobrando alguma coisa ali.
né? Então, por exemplo, tumores, cicatrizes também, coisas que estejam demais ali, quando a gente toca e pede para correr o processo, a gente está convidando o corpo a poder soltar aquilo e criar uma realidade diferente. Então, esse foi o terceiro processo. O quarto processo, também é um processaço que está dentro dessa classe, ele é chamado mimetização biomimética e biomimétrica. É um nomão também super extenso e complicadão. Só que quando a gente usa esse processo, a gente convida o corpo a soltar tudo aquilo que ele acredita que é verdadeiro. Então, por exemplo, você já deve ter ouvido falar de pessoas que têm, sei lá, a bunda que é igual da avó, que é igual da tia, que é igual da mãe, sabe essas coisas? Que parece que o corpo da gente tem que seguir uma padronização familiar. Ou até comportamentos, né? Parece que tem que seguir uma padronização. Ah, porque você parece o seu tio. Ah, porque você parece o seu pai. Ah, porque você parece o seu avô. Sabe, coisas do gênero? Então, quando a gente corre esse processo, nós estamos abrindo possibilidade para que o corpo comece a escolher o que funciona para ele, e não o aglomerado de coisas que um dia disseram que ele tinha que ser, ou da forma como ele tinha que funcionar. Então, são 4 processos que você aprende na classe do fundamento e que você pode depois se auto-aplicar e também pode atender profissionalmente, cobrando por ele ou até fazendo atendimentos para sua família. Tá bom? Lindo, gostaria de trazer alguma coisa? E esses processos, eles são muito dinâmicos e eles criam muita mudança no seu corpo, na sua realidade. Você consegue ser uma super contribuição para você também, porque você pode se auto-aplicar todos esses processos. Não é só aplicar em outras pessoas. No curso, então, você faz a parte prática deles e você depois sai totalmente apto a poder se divertir muito com esses processos. Mas o principal do fundamento, esses processos, eu falo que é como se fosse um bônus de toda a grandiosidade do que essa classe vem trazer em 4 dias, onde a gente trabalha totalmente a reestruturação de como você olha para essa realidade. Você começa a entender como essa realidade funciona, você começa a ver o fundamento que essa realidade ela usa para criar, o fundamento que ela impôs em você e que você se prendeu dentro desse fundamento. Então, por isso, você se vê em várias questões onde você está preso, onde você não consegue criar mais, onde você se vê vítima, onde você consegue ficar mais, criando mais e mais. O povo aqui gosta de falar, gente. Eu sei. Onde você cria mais e mais. E aí, como que eu digo, né? A gente fala também muito sobre manipulação, porque a manipulação foi muito imposta, que manipulação é muito ruim. E aí a gente olha para a manipulação não como ruim, que essa realidade diz. Na verdade, quando você olha para uma farmácia de manipulação, o que eles estão fazendo? Manipulando ingredientes para criar um medicamento que vai criar algo para as pessoas, não é? Quando a gente olha para o cozinheiro, ele está fazendo o quê? Ele está manipulando ingredientes para criar uma refeição. Então, quando a gente vem para o fundamento, você vai aprender a manipular o quê? As questões da sua vida, as questões do dia a dia, porque você entendeu como essa realidade funciona, você vai ver como você funciona, como essa realidade aprisionou você, e aí você fala, ah, era aqui que eles me pegavam, era aqui que eu me prendi, era esse ponto de vista que eu comprei como real e que eu estava criando a minha vida e que me faz ficar preso. E aí você fala, opa, peraí, então eu tenho uma possibilidade diferente aqui. Então eu não preciso mais ser vítima nessa questão. Uau, então eu posso me empoderar aqui. E aí eu posso criar uma realidade totalmente diferente. Então o convite do fundamento é realmente para aquelas pessoas que gostariam de escolher e criar algo diferente. E como diz uma aluna nossa, ela falou assim, olha, fazer classe com vocês é muito assim. Vocês têm um ponto, que é o quê? A apostila. Vocês seguem ela toda, mas ao mesmo tempo vocês trazem toda essa sua expansão, todo esse conteúdo que vocês já fizeram de um monte de curso, e vocês facilitam a gente e trazem então uma facilitação tão única que cada classe é diferente. Então tem aluno que já escolheu fazer fundamento com a gente 3, 4 vezes. Teve aluno que fez uma e já mudou um monte de coisas. A Selma mesmo ali, ela até bateu a cabeça que ela fez já 2 com a gente. E os 2 foi completamente diferentes um do outro. Mas apesar da gente seguir o conteúdo básico que é a apostila.
mas naquele momento a gente se permitiu também surfar dentro das questões que cada um de vocês trazem. Então, no fundamento, a gente sempre está à disposição para lidar com todas as questões que você escolher trazer. Pelo menos eu e o Rodrigo, a gente guia assim as nossas classes, a gente realmente escolhe ser essa contribuição e não só entregar uma coisa engessada de ler um conteúdo. Tanto Sim. que a gente faz igual o Gary e o Dan faz na classe do Fundamento Global, ele vai lá para frente no conteúdo, ele volta, ele dá a volta aqui, aí ele volta para o meio da apostila, ele vai para o final, porque aí você flui com a energia da classe. Porque muitas pessoas às vezes querem empurrar o conteúdo na linearidade e as pessoas não estão com a energia aberta para aquilo. Então, quando a gente faz isso, a gente vai conduzindo vocês de uma maneira tão leve, aí você começa a acessar então o conteúdo, várias partes do conteúdo, que talvez se fosse empurrado você ia criar uma resistência, uma barreira, mas por a gente ter fluído por onde estava mais leve para você, a hora que chega às vezes um conteúdo aonde você tem uma questão específica e que você estava polarizado e que você olhava para aquilo ainda com muita dor, e aí você começa a ver, uau, parece que nem é tudo isso que eu tinha comprado. Uma vez a gente recebeu uma menina na classe e ela trouxe a questão do abuso, né? Que ela tinha sido abusada, que ela tinha um relacionamento que também abusava dela e que várias questões com relacionamento, enfim. E aí, a hora que ela contou isso no primeiro dia, todo mundo ficou assim, chocado, porque ninguém esperava. Aí eu falei para todo mundo, vamos baixar as barreiras. E falei para ela, olha, gratidão por você ter trazido, foi o seu momento de vulnerabilidade, mas energeticamente agora ainda não está aberto para eu entrar e facilitar você. Vamos continuar com a classe, eu não vou deixar de entrar nisso, mas vai chegar um momento para isso. E aí o que aconteceu? Conforme os conteúdos iam entrando, o que a gente ia fazendo? A gente já ia trazendo um pouco dos lugares onde a gente percebia que aquele abuso dela tinha de prisão, onde ela estava polarizada, e a gente foi soltando isso aos poucos. Quando chegou no terceiro dia, abriu completamente para a gente entrar nela, na questão do que ela estava dizendo. E aí a gente conseguiu facilitar ela. Aí ela olhava, ela, nossa, realmente. E aí ela soltou aquilo tão fácil. Chegou no quarto dia, ela veio toda empoderada, colocou um decote, estava toda linda. E eu falei, uau, cadê a vítima que estava aí até ontem? Ela falou assim, aquela vítima não fica mais aqui, eu não escolho mais esse lugar. E ela falou, nossa, eu não escolho mais ficar naquela polarização do que estava, o quanto eu estava me matando e me aprisionando. E aí ela pôde escolher uma realidade diferente. E essa é a mágica do fundamento. Não é bater de contra aquilo que você tem ou com aqueles lugares que você está polarizado com dor, ou dizer que você está errado ou que você tem que abrir mão daquilo. Não. É movimentar de uma maneira tão leve para que você só perceba que são pontos de vistas e que você pode abrir mão deles e que a hora que você abre mão deles, você cria algo grandioso. Esse é o propósito do fundamento, é criar essa mágica onde você percebe aonde o grandioso de você pode ser ainda mais grandioso. Não é mostrar o errado de você, é só mostrar lugares onde você escolheu talvez não ter tanta consciência e que agora com esse conteúdo você consegue ter mais consciência e escolher algo diferente. O que a gente fala é que se a pessoa não quiser mudar a vida dela, se ela quiser manter exatamente tudo como está, se está tudo pleno, tudo funcionando muito bem, então não venha para a classe, porque essa classe vai mudar tudo na sua vida. Você vai criar outras infinitas possibilidades. A Vanessinha também, batendo a cabeça ali, que fez a classe com a gente lá em Porto Alegre. Aliás, estamos chegando em Porto Alegre, começa a classe na terça-feira agora, de 4 dias lá. E aproveitando, né, puxando aqui, a gente pode falar também um pouquinho sobre a classe do Conversando com as Entidades. Se alguém tem alguma pergunta antes da gente até ir para a entidade sobre o fundamento, alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de saber algum tópico, se tem ou se não tem, se é abordado alguma coisa que você tem dúvida, alguma coisa assim? Alguém gostaria de fazer essa pergunta? Sandra, você que está criando com a gente a classe de Londrina, quais são as dúvidas mais frequentes que o pessoal tem trazido aí para Londrina? Está digitando. Alguém mais tem alguma coisa? Alguma dúvida? Você pode abrir o áudio, Sandra. Deixa eu abrir o seu, peraí. Agora fala, Sandra. Pode falar, Sandra. Não tá. Você tá sem microfone aí. Tá joia, então. Daí depois você pode escrever. Bom, se alguém tiver alguma questão sobre o fundamento, por favor.
Tá, então vamos falar sobre Tudo bem. falando com as entidades. Se vocês tiverem sobre o fundamento, vocês colocam. Se tiver sobre barras ou qualquer processo corporal, fiquem à vontade para perguntar a qualquer momento. Caramba, essa classe do Conversando com as Entidades, olha, eu falo que é uma classe que te empodera de uma profundidade, de um tamanho que, olha, essa semana eu vi uma tirinha mostrando assim, uma criança deitada na cama e batendo os dentes de medo, e aí estava saindo o bicho-papão de dentro do armário, sabe? E aí, mostrando o bicho-papão se aproximando dela, e ela, ai, ai, ai. E aí depois estava escrito assim, você antes da classe do Conversando com as Entidades. E aí tem você depois conversando, depois do Conversando com a classe com as Entidades. Daí o bicho-papão abriu a porta do armário, assim, tá saindo, e a criança tá assim, ah, eu te vi! E o bicho-papão, ai, 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 que medo, eu vou sair correndo daqui! Sabe, um negócio assim. Então a classe do Conversando com as Entidades, pessoal, é uma classe que te empodera, é uma classe que te dá uma sensação de presença, uma sensação de perceber você e perceber o ambiente com tanta clareza, que depois dessa classe, quem já fez a classe aqui, depois quiser falar alguma coisinha, depois dessa classe, é como se a vida fosse se abrindo com muito mais facilidade, porque a gente para de ignorar a presença de infinitas possibilidades de criação para você. O conversar com as entidades é um tabu para muita gente, tanto é que quando fala em entidades tem um monte de gente que arrepia a coluna, né, de imaginar o que seja, talvez por causa da loura do banheiro, talvez por causa do bicho-papão, talvez sei lá eu do quê, mas é uma classe, turma, que te expande e te empodera para que você faça mágicas com o teu poder de presença. Durante essa classe, a gente fala sobre portais, a gente fala sobre tipos de entidades, a gente fala sobre ancestral, ataques psíquicos, ancestralidade, magia negra. A gente fala sobre se todos têm a habilidade de poder se comunicar. A gente fala sobre reivindicar e se apossar de todos os seus dons e suas habilidades. Falamos sobre contratos, votos, lealdades, fidelidades que as pessoas têm que aprisionam elas. Falamos também sobre os equívocos sobre as entidades. Falamos também sobre, assim, entidades nunca são problema. Você é o que você comprou sobre as entidades que faz com que elas sejam o problema. E eu estou finalizando agora, na verdade, a classe de entidades aqui em Pelotas. A gente estava numa classe aqui super incrível. E tanto é que agora, no final, na hora de fazer o exercício, aí uma das meninas captou e veio uma entidade se comunicar com elas da época que elas viviam na guerra e que elas abandonaram aquela entidade. E aí a menina começou a chorar, a outra falou, a gente abandonou ela lá, e agora o que eu faço? Eu falei, a gente não deve alinhar e concordar com as questões que vêm, nem porque senão transformar em significante quando a gente lida com uma entidade, porque senão a gente aprisiona a entidade e a gente. Eu falei para ela, então, diga para essa entidade, né? A gente pode correr com as entidades quando elas estão presas em um trauma, o sistema de sequência trifásica. A gente fez o processo para correr isso, tiramos ela da energia do trauma para que ela pudesse voltar a fluir. E eu falei, olha, isso aconteceu no passado. Você nem lembra mais por que você fez isso naquela vida. Então não tem como você justificar uma vida passada agora. Diz para ela, isso aconteceu no passado, essa história já acabou. Você está aqui, eu posso correr então o seu sistema. Ela correu o sistema da sequência trifásica e ela disse, então agora você pode facilitar ela, você aceita a facilitação para você sair desse lugar onde você está presa na linha do tempo, para que você possa criar algo para o futuro e não ficar mais presa aí como você está há tanto tempo nesse espaço. Aí ela aceitou, facilitou e acabou a história. Então, percebe? Muitas vezes as entidades elas estão presas nessa linha do tempo, nessa linha onde ela não sabe, muitas vezes, que ela está morta. E aí você, quando vai facilitar uma entidade, ali você está começando, uma das perguntas principais é, você tem consciência que
você não tem mais um corpo e que você morreu? E aí muitas delas falam, não. E aí então você diz, então você não tem mais um corpo. Então, nesse momento, aí você vai fazer perguntas, porque muitas vezes, então, a entidade ela pode ter um trauma, ela pode ainda, se você estiver, por exemplo, facilitando uma entidade que ela foi viciada em droga e bebidas, álcool, o que quer que seja, você vai facilitar e dissipar do mundo dela todo isso, daí você aprende a facilitar, então, entidades com vícios, para dissipar isso do mundo delas, e aí você conseguir facilitar elas. Então, se você está tratando alguém que usa drogas ou tem vício, você facilita as entidades que estão com essa pessoa e depois você facilita a pessoa para que ela possa começar a se desconectar desse vício que muitas vezes é das entidades que estão com ela. Então, como seria se você pudesse acessar e ter mais consciência com tudo que está à sua volta? A Shannon, que é a criadora da classe, o que ela diz? Ela diz que os líderes do futuro são aquelas pessoas que conversam com as entidades. Porque as entidades estão trazendo informações para a gente o tempo todo. O tempo todo. E se você conseguir receber delas, uau! E outra coisa, entidades não têm ponto de vista, por exemplo, sobre dinheiro. Quem tem ponto de vista sobre dinheiro somos nós que estamos nessa realidade. Então, as entidades, elas podem contribuir para fazer aparecer mais clientes para você, para fazer aumentar o seu dinheiro, as suas entradas, mas você tem que eliminar todos os seus pontos de vista que você tem sobre dinheiro. Porque para as entidades, dinheiro não é nada, gente. O que é dinheiro para a entidade? A entidade usa dinheiro para quê? Para nada. Dinheiro é algo do quê? Dessa realidade. Sim. Então, se você pede uma contribuição, você fez uma contribuição para ela, que para ela é o mais importante, de tirar ela da linha do tempo onde ela está presa, ela não tem ponto de vista em contribuir com você em algo que para você vai contribuir nessa realidade. É aquela história. Mais clientes. Funciona, a gente que tem um corpo físico, no mundo físico, a gente tem poder. Porque a gente tem um corpo físico no mundo físico. As entidades, muitas vezes, elas estão presas no mundo físico e elas não conseguem manipular o mundo físico. Elas precisam de alguém no mundo físico para poder soltá-las do mundo físico, para elas seguirem as possibilidades para elas. Então, quando a gente conversa com as entidades e libera isso, pessoal, elas ficam tão gratas, e que elas, então, para manter o equilíbrio entre o dar e o receber, a gente solicita a contribuição. Olha, então aqui nesse mundo físico, eu gostaria de ter mais clientes, eu preciso de mais possibilidades financeiras para poder criar mais facilidade para a minha vida, e aí elas manipulam energeticamente de tanta gratidão que elas têm de alguém do mundo físico ter compreendido a informação que elas nos trazem. Então, uma das coisas que a gente traz nessa classe, pessoal, é assim: quem tem corpo físico no mundo físico é que tem poder. As entidades, pessoal, como na maioria das vezes a gente ouve por aí, que elas são mais poderosas do que quem está no mundo físico, isso foi criado exatamente para desempoderar a gente que está aqui no mundo físico vivendo também essa experiência. Então, nessa classe, a gente empodera você a assumir a tua potência de estar aqui no mundo físico, ok? Então, fazendo aqui a pergunta sobre mudanças, as apostilas de barras e fundamento mudam? Sim, mudam também. Com bastante frequência, e a das entidades também. Só o ano passado, num único mês, a apostila de barras mudou 2 vezes, para vocês terem uma ideia. Né? Então, elas mudam com bastante frequência. Não existe um período como quando isso vai acontecer. Geralmente, é um mês depois do fundamento global, que acontece em fevereiro, geralmente, só que não acontece só uma vez no ano. Pode ser que aconteçam várias vezes no ano, tá? E por que muda? Você já perguntou isso? Vocês já se perguntaram por que essas apostilas elas mudam o tempo todo? O Gary diz que a consciência ela está em constante mudança. Access está em constante mudança. Se ele quisesse criar Access a partir de um ponto de vista fixo ou a partir de uma apostila fixa, ele estaria matando a consciência. É por isso, cada vez que a gente acessa novos lugares, que a gente expande, que a gente cria mais possibilidades, novas ferramentas se abrem, novos espaços se abrem.
E é por isso que existe a atualização da apostila, e quando ele está facilitando, às vezes, uma classe avançada, ele recebe a informação de algo que é para a classe de barras, ou do fundamento, ou para qualquer outra classe, e nesse momento ele cata aquilo e ele já manda para as alterações. Então, as alterações não é para as pessoas, tem gente que fala assim, parece que altera o tempo todo para tirar dinheiro da gente, que tem que ir toda hora. Não, as alterações elas estão acontecendo porque a consciência está mudando o tempo todo. E é claro, você vai vir fazer as atualizações quando você escolher. Não é que você é obrigado a vir a fazer a apostila ou o curso novamente a cada atualização. Justamente é por isso que o Gary pede que quem é facilitador tem 1 ano para fazer algumas das classes que contam como pré-requisito para renovar a licença. E isso é para quê? Para que você esteja conectado da energia daquilo onde você está criando, da empresa que você está criando, para que você perceba e saiba que as mudanças elas estão acontecendo. Existem chamadas o tempo todo dos facilitadores, para os praticantes, para os CFs, para poder passar toda essa mudança que está acontecendo. Então, existem várias maneiras de você estar conectado. Os facilitadores certificados geralmente estão criando vídeos o tempo todo trazendo novas coisas, as atualizações, aquilo que tem de novo. Então, é por isso que as apostilas acabam mudando. Mas, geralmente, a mudança mais significativa acontece geralmente uma vez por ano, e o que acontece depois são coisas pequenas que eles vão percebendo de atualizações do que está ali. Que nem a última apostila que teve agora, a atualização que veio, foi só mudar uma palavra em vários enunciados, que é que energia, espaço, consciência, escolha, porque era que energia, espaço, consciência. Aí você colocava enunciado, e eles colocaram escolha. Então, atualizou que eles perceberam que colocar escolha no enunciado criaria mais do que ficar que energia e espaço. Então, ficou que energia, espaço, consciência e escolha. Então, percebe? É essa que atualizou. Do último para cá, por exemplo. Já vamos falar dos pré-requisitos para a classe de entidades, então. O pré-requisito para fazer a classe introdutória de entidades, que é uma classe de 2 horas, não tem, ok? Para a classe introdutória, não tem pré-requisito. Para ir para a classe que é chamada de iniciante, que é uma classe de 2 dias, para ir para essa classe são 2 pré-requisitos. A classe introdutória de 2 horas e um curso de barras. Tá? Então, para ir para essa classe. O que seria o curso, não qual pré-requisito ali, ó, que a Isabel perguntou. Né? O que seria o curso introdutório? Isso, também. Então, já matamos aí 2 pauladas. Vamos lá. Então, vamos lá. O que é o curso introdutório de entidades? O curso introdutório de entidades, ele é composto por 2 horas. Nesse curso, a gente fala um apanhado geral de tudo aquilo que você vai encontrar e a gente vai fluir com a energia da classe. Já fiz curso introdutório onde a gente falou muito sobre medo. Já fiz curso introdutório que estava uma vez, tinha poucas pessoas, até o que a Thelma estava, aí tinha 3 pessoas, e aí com elas foi online até, a gente conseguiu facilitar algumas coisas individuais de cada uma que elas trouxeram. E aí abriu muito espaço, tanto que a Fátima e a Roberta, que finalizaram hoje aqui, Thelma, o Pelotas, o curso de entidades, elas que fizeram o introdutório com você. Uhum. Então, sabe, então cada classe ela vai fluir de uma maneira e não necessariamente a gente tem algo fixo, rígido na classe introdutória. A classe introdutória realmente é para abrir espaço para que as pessoas possam perceber a energia dessa classe e possam falar, uau, peraí, parece que essa classe tem algo para mim. O que eu posso receber aqui, então, mais? Então, é isso que a introdutória vem fazer, é como se fosse dar um gostinho para que as pessoas pudessem degustar, apreciar, para poder falar, uau, parece que realmente tem algo aqui para mim. Então, é isso a classe introdutória. Ela não tem certificado, ela não tem uma apostila, ela realmente é uma movimentação que a gente faz, e aí a gente começa a trazer consciência para vocês um pouquinho do mundo das entidades. Então, aproveitando, eu estou chegando em Porto Alegre, na terça-feira começa a classe de fundamento lá e também começa a classe do Conversando com as Entidades. Então, o fundamento vão ser 4 dias e o Conversando com as Entidades nós vamos fazer em 3 tardes-noite, né? Ok? Então, nós vamos fazer em 3 tardes-noite. Então, eu sei que tem pessoas que já escolheram fazer o fundamento e vão emendar na classe de entidades, o que mais é possível, né? Escolheu mudança geral na vida.
E fazer essas classes, como diz a Shannon, né? Os líderes do futuro vão estar conectados com as entidades. Tem um monte de aluno que está falando para a gente que depois que fez a classe de entidades não ficou mais sem dinheiro, porque começou a facilitar as entidades o tempo todo e pedir contribuição para elas, e elas começaram a trazer muito cliente, trazer muitas possibilidades. Então, elas vêm abrir mais espaço, essas classes sempre. Maravilha. Então tá bom. Essa foi a classe de entidades, daí as classes de processos corporais, pessoal, são mais de 50 processos corporais, exatamente 55 processos corporais. Hoje, daqui 9 minutos, eu começo uma classe de supressão de células de gordura, aqui em São Paulo. Bom, enfim, e são processos que você pode aprender de forma avulsa, né? Até 2 processos por dia. E, bom, enfim, são 55 processos que você pode se auto-aplicar e também atender outras pessoas. Olindo, eu deixei para você falar sobre o presente. Tá, mas eu prefiro falar em outro momento, tá bom? Tá bom, tudo bem? Então, Deixa eu só fazer um questionamento, Rodrigo. sim. Uma pessoa perguntou para mim se ela fizer a classe introdutória, ela já vai conseguir algum auxílio, assim, já vai conseguir usar alguma coisa nos próprios clientes de barras, ou enfim, né, com ela mesmo, fazendo só a classe introdutória. Legal. Bom, na classe introdutória, como o próprio nome já diz, é fazer uma apresentação do que é a classe dos 2 dias, tá? Então, tudo depende muito de como vai seguir a energia ali na classe. O que a gente diz é o seguinte: se a pessoa ela está empoderada, ela segue o saber dela. O que a gente acaba falando para as pessoas, talvez fosse mais gentil para ela, antes de começar a facilitar as entidades, que ela venha para a classe de 2 dias, tá? Então, que é aquela sensação do empoderamento, de ter mais ferramentas para poder fazer uma facilitação. Agora, o que o Douglas falou, que é uma coisa também que eu tenho percebido com os alunos que fazem a introdutória, eles já mudam a relação deles com o dinheiro, eles mudam a relação deles com o meio onde eles estão, tá? Então eu percebo que a introdutória, ela é mais para empoderar você a trabalhar com você algumas questões, ok? Para ir para fora e começar a trabalhar de forma mais ampla, o ideal é o quê? Se empoderar na classe de 2 dias. Porque para você facilitar entidades, Kelly, existem várias coisas que estão acontecendo. Pode ter contrato, pode ter portal, pode ter demônios, pode ter questão de ancestral. Então, para você atender o teu cliente, você tem que ter passado pela classe para poder estar empoderado de vários aspectos e entender. Em uma classe de 2 horas, a gente não consegue trazer para você todo esse conteúdo que é dado em 2 dias, onde você aprende todos os processos, onde você aprende como correr. Por exemplo, a gente fala de entidades congeladas, a gente fala de entidades fumaça, a gente fala de entidades inculcadas, que são pessoas, às vezes, que têm muita enxaqueca, elas estão inculcadas com uma entidade, aí você aprende a desfazer. Então, percebe, no atendimento onde você vai oferecer facilitação sobre entidades, como você vai oferecer uma facilitação de entidades numa classe de 2 horas, oferecendo para o aluno em 2 horas todo o conteúdo? Não tem como. Então, a gente faz realmente ter uma abertura para ele perceber a imensidão e a vastidão do que tem de conteúdo, para que ele possa sair totalmente empoderado depois desses 2 dias e poder começar aí sim a fazer atendimentos onde ele vai poder facilitar, porque ele tem um monte de ferramenta, um monte de conteúdo em relação a cada aspecto, para que ele possa ir para a pergunta e perceber o que vai criar mais. Com uma classe, geralmente, se a pessoa fez, por exemplo, só uma classe de barras, ela vem para uma introdutória de 2 horas, concorda? Ela ainda não está treinado o level pesado, ela ainda não está treinado fazer perguntas. Então, como ela vai sair e atender a pessoa com a questão de entidades com 2 horas somente? É igual para fazer, por exemplo, entidades não precisa ter feito o fundamento. Mas eu já dei, acho que 8 ou 9 classes de entidades. E as pessoas que vêm para a classe de entidades, por exemplo, que já fez o fundamento, para elas é muito mais fácil o conteúdo da entidades. Porque ela já desbloqueou tanta coisa por causa que o fundamento mexe, que nem a Elza até estava lá na classe que eu dei em Ourinhos, que tinha uma pessoa que só tinha feito uma classe de barras. Ela expandia, mas tinha um monte de questões que ela ainda estava, que é, por exemplo, trabalhado em fundamento.
Então, aí eu ainda trabalhava algumas questões com ela, mas eu percebi que algumas coisas ela ainda não fluía tão fácil como quem já tinha feito o fundamento. Mas não é pré-requisito ter feito o fundamento, mas quem já fez o fundamento já destravou muita coisa. Então, quando chega para uma classe dessa de entidades, ela já está com a barreira bem mais baixa do que quem fez pelo menos uma classe de barras. Então, a pessoa que fez só uma classe de barras, ela ainda tem bastante questões que ela tem de ponto de vista, de julgamento, de crença. Então, ela não consegue sair dali para atender uma pessoa com entidades com uma classe só introdutória, tá bom? Isso que eu percebo. Alguém mais tem alguma pergunta? Então, eu queria falar, eu só não vou falar sobre o presente, porque o presente é uma classe criada por mim e a gente está falando muito sobre Axis aqui. Então, eu não quero falar sobre presente para não confundir as pessoas, tá bom? Então, o presente é uma classe que foi canalizada por mim, ela é criada por mim. Eu trabalho hoje com Axis, eu também trabalho, então, com as ferramentas que eu criei, com outras ferramentas de outras empresas, como Theta Healing, eu faço também mesa radiônica, cura quântica estelar, Reiki, Magnify Healing, leitura de aura, eu trabalho Anjos da criação. Anjos da criação, enfim. Então, só para deixar, como a energia do Zoom hoje ficou muito em Axis, eu gostaria de deixar realmente somente Axis aqui nesse momento, só para deixar claro isso para vocês, para não que gere confusão para alguém que possa estar assistindo depois futuramente e não vai ter a oportunidade de fazer uma pergunta, porque pode ficar com essa dúvida. Então, se vocês tiverem mais alguma coisa sobre Axis, eu estou aqui super à disposição e depois eu posso marcar um Zoom para falar do presente sem problema nenhum. Alguém tem alguma outra pergunta? A Sandra disse que a minha vida mudou muito depois dessa classe. Estou aqui pela primeira vez na câmera. A criação junto com o Rodrigo Londrina está sendo algo incrível. Saiu de muitos lugares. Estou me permitindo a cada dia mais criar mais e mais. Sempre feliz. Algo que vinha há anos buscando. E é isso. Quando você vai para as escolhas das classes de Axis ou de qualquer uma que expanda a sua consciência, o que você começa a encontrar, sabe quem é? Você. E aí é tanto tempo que você passou distante de você, e aí você começa a se reconhecer, e aí você começa a ver o grandioso e como é divertido estar com você de novo. É esse o presente que a consciência traz, de você descobrir a sua potência, descobrir a grandiosidade do que você é, e você fala, uau, ninguém mais me para. Eu vou ser potente, eu vou ser grande, e eu vou criar muito. E aí você vai para um lugar de tanta permissão, de tanta contribuição, e aí você quer fazer muitos cursos. Você quer estar fazendo curso o tempo todo, porque você quer voltar a ser nutrido. Você quer voltar a expandir, criar possibilidades na sua vida. Porque todos os lugares antes diziam que você tinha que ficar olhando para o passado para arrumar eles. E a consciência diz, não, olha para o agora, escolhe diferente e cria um futuro diferente. Ela não fica validando o passado ou o erro ou o julgamento. Ela vai para a possibilidade. Eu digo, essas classes de expansão de consciência, elas abrem a possibilidade para o grandioso do que a gente é e para toda a mágica que está disponível para cada um de nós. E se você pudesse criar algo diferente, e se você pudesse ser a mágica que você é, o que você estaria disponível para fazer com isso? O que estaria disponível para cada um de nós? Douglas, Fala, Jussara. maravilha poder estar aqui com vocês nesse Zoom. E quero dizer que, para mim, foi extremamente elucidativo e contagiante o que falaram sobre a classe conversando com as entidades. Confesso para vocês que... Você fugiu de mim, né? É verdade. Mas confesso para vocês que depois desse Zoom, eu estaria priorizando uma outra classe agora, mas já vou fazer conversando com as entidades. Vamos para Porto Alegre, então. Vamos. Apaixonei. Eu vou estar agora em Porto Alegre na terça-feira, começando o fundamento, e na sequência, no mesmo dia, abrindo a classe do intro de entidades, e já começando a classe de 2 dias, que na verdade vão ser 3 noites, 3 tardes noites, vamos dizer assim. Mês que vem eu estou em Bagé, viu, Ju? Eu ouvi tu falar, mas meus queridos, eu digo para vocês que em Porto Alegre não vou fazer porque graças estou com a agenda cheia. Filha! E conversando com a Dani Rover, ela me falou que agora em outubro tem em São Paulo e que ela vai fazer de novo. Sim. Com ela.
Vamos para São Incrível. Paulo, então. É, isso aí. É, Tá, compromisso assumido agora. Tá? opa, Lindona. isso aí. Ah, E meu, eu tô vendo aqui também que tá a Sara e tem a Angel, que são de Castro. Agora no mês de outubro a gente está chegando aí em Castro também para expandir muito essa Castro, arrebentar a boca do balão com essa potência que é a Sara, uma pessoa incrível. Por favor, não vão conhecer a Sara, porque ela é uma grande criadora de infinitas possibilidades. Não vão lá conhecer, tá bom? E a Vanessa está aqui também. A gente vou dar com ela lá em Lages Entidades, agora em outubro. A Andrea, em dezembro, eu vou estar dando com ela lá em Brasília, Entidades. E por aí vamos expandindo com essa classe. A Kellen vai estar com a gente ali em Porto Alegre. A gente Então, acabou de vir da Alemanha, né? Lá da casa da Selminha. Muito bom, povo. E é isso, pessoal. Gratidão por terem escolhido participar aqui. E eu vou fazer depois uns vídeos com essa série. Vocês viram a minha série lá no YouTube Nova sobre Negócios? Quem já assistiu aí? Compartilha aí. Vamos criar uma nova realidade com os negócios. Então, amanhã eu começo aqui em Pelotas a classe de negócios, que são 3 noites. Ou em Porto Alegre o dia todo. Pode ser presencial ou online, na hora que você escolher, tá bom? E outra coisa que eu queria dizer é que nós vamos fazer, então, uma série falando sobre fundamentos, sobre entidades, sobre barras, sobre a minha perspectiva, sobre a perspectiva do Rodrigo. Processos corporais. A gente vai começar a criar esses vídeos onde a gente consegue trazer o que a gente vê dessas classes e como a gente percebe elas, e como a gente cria e como a gente faz essas classes acontecerem. Cada facilitador acaba trazendo a sua energia, a sua movimentação, mas a base é a mesma para todos, e é isso que a gente vai trazer um pouco de como ela é e como a gente movimenta essa classe quando a gente dá ela, tá bom? Quando que é a classe em Salvador, lindo? De entidades? Salvador não tinha, a gente já Não foi, tinha na data, verdade. né? A data que tinha agendada já foi. E, Edna, acho que você vai ter que visitar a gente em São Paulo. Edna, pode correr para São Paulo. Gente, é isso então. A gente está aqui. O Douglas vai começar a classe agora lá em Pelotas e eu aqui em São Paulo. Ô, Douglas, deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho. Eu tenho um questionamento sobre o workshop. Tu vai fazer um antes esse workshop que você vai fazer aí, esse videozinho, tu vai fazer antes de você dar o workshop aqui? Ou eu posso fazer essa pergunta agora? Pode fazer a pergunta, mas eu vou fazer. A Tá. Denise de Uberlândia também está aqui, nossa host. Opa, Denise! Ele queria saber se ele vai poder usar o que ele aprender no workshop só com ele, ou é que ele presta consultoria, tá? Ou se ele vai conseguir aplicar o que ele aprender também nessa consultoria que ele faz. Para os dois. O workshop de negócios vai trazer uma consciência para que ele possa criar o negócio dele de uma maneira diferente. E se ele trabalha oferecendo consultoria, ele vai poder usar todo aquele conteúdo para perguntar para as pessoas, empoderar ela a perceber e não escolher para a pessoa o negócio dela, mostrar para ela as possibilidades do que está disponível para ele e que no momento em que ele começa a ter consciência disso, ele começa a criar algo diferente. Para mim é muito fácil criar negócios, então é isso que eu gostaria de trazer para as pessoas. Esse negócio, os Meninos da Consciência, é uma criação minha e do Rodrigo, mas muitas das percepções, dos movimentos, das ações, de como fazer, de como não fazer, vem da minha habilidade de captar isso, de conversar com o meu negócio e perceber e trazer essas mudanças. Então, os 3 workshops, para quem não sabe, um é Criando Clientes e Possibilidades no Meu Negócio. Nós vamos falar, então, sobre quais maneiras de possibilidade de captação de clientes que está disponível, que a maioria das pessoas não está percebendo ainda, e que se elas percebessem algo diferente, isso mudaria essa realidade. O outro vai ser qual a contribuição que o meu negócio requer de mim. Então, você está disposto a perguntar e perceber do seu negócio o que ele está requerendo de você, qual ação você vai fazer. Baixar suas barreiras, então isso ele vai poder falar para ele e fazer isso com o cliente dele também. E não é necessariamente ele vai estar dando um curso, não, ele vai só usar o conteúdo para colocar em prática na vida dele o dia a dia daquilo. E o outro é rompendo com as sabotagens que me impedem de ter sucesso.
Então, a gente vai falar de onde os lugares que as pessoas estão se sabotando para não ter o sucesso, criar uma realidade diferente, porque se ela tem sucesso, ela rompe com um monte de programas e padrões. E muitas pessoas não estão dispostas a romper porque elas usam isso como a desculpa da vida delas para poder continuar colhendo aquilo. Então, é isso que a gente vai trazer um pouco de consciência nesses 3 workshops, para poder a pessoa criar uma realidade diferente com os negócios dela, empoderar as pessoas com quem ela está trabalhando, para daí poder movimentar tudo isso de uma maneira diferente. É isso que a gente vai fazer. Tá. E outra, se ele vai ser só voltado para o público de terapia, de Axis, Não. Ou qualquer profissional pode fazer? Qualquer profissional pode fazer. Eu não vou usar enunciado aclarador, justamente porque tem pessoas que ainda vai ser o primeiro contato e ela não tem, por exemplo, facilidade de usar um enunciado aclarador, isso pode afastar ela. Então, o intuito desse workshop é trazer pessoas de qualquer área, de todos os lugares, só para eles perceberem uma maneira diferente e uma visão a partir da consciência. Então, a gente, por exemplo, não vai trabalhar enunciado aclarador. É claro, se você é de Axis, já fez os cursos, você pode ir na sua mente, a hora que eu fizer a pergunta, você vai usar aí e vai abrir espaço, mas se você não é, só de fazer a pergunta a gente já movimenta algo diferente. Então é esse lugar que eu quero trazer, porque muitas pessoas acham que só vai funcionar se fizer um enunciado aclarador ou se funcionar de determinada maneira, e o propósito desse workshop é mostrar negócios de uma maneira geral. Porque hoje a gente vai começar a criar em primeira mão aqui para vocês, a gente vai ter a TV Os Meninos da Consciência, a gente vai ter a editora de livros Os Meninos da Consciência, a gente vai ter a loja Os Meninos da Consciência, vai ter joias Os Meninos da Consciência. Então o nosso negócio vai sair de só curso para ser uma multimarca de vários braços, de várias possibilidades. Eu escolho também, a gente está vendo aí, para ver possibilidade de câmbio. Então, eu quero criar algo muito grandioso com os Meninos da Consciência. Spa, o resort, eu quero algo bem grandioso. Então, é isso que eu quero mostrar para as pessoas. Porque muitas pessoas querem criar negócio somente curso, por exemplo, de barras, curso de barras, curso de barras. E ela não está disposta a perceber o que o público dela requer dela. E, às vezes, o público dela requer um conhecimento que ela tinha de um outro lugar. E é isso que eu quero mostrar para as pessoas, as outras possibilidades que estão disponíveis e que elas não estão olhando e reconhecendo isso ainda. Vocês sabem, gente, que o povo sempre fala assim, ai, nossa, tá acabando a classe e... Ó, a Merícia até já começamos. Olha lá a nossa camiseta dos meninos, vocês viram? Vocês já correram suas barras hoje? Quem quiser já pede para a Merícia. Então é isso, a gente vai começar a criar esses produtos. Para abrir possibilidades, porque existe um mar infinito de possibilidades com dinheiro, com manifestação. E as pessoas estão querendo receber de um único ponto. Sim, e todo o resto que está disponível para contribuir com elas. E as pessoas falam assim pra gente, ai, como eu gostaria de passar uma semana com vocês, para poder mudar tudo. Pronto, seu pedido tá em vias de ser realizado, onde a gente vai poder ficar em imersão, criando infinitas possibilidades no café da manhã, no almoço, no jantar, e etc, pessoal. Bom, lindo, ainda aqui, pessoal... Eu preciso finalizar, gente. Eu também. Estão aqui. Vai lá, meus também estão chegando, pelo menos já chegou uma aqui. Uma outra coisa, pessoal, Niterói, tá bom? Estamos indo, Guarulhos, São Paulo, Chapecó, e agora em outubro são essas cidades. Tá joia? Então acho que é isso, se alguém tiver ainda aqui alguma questão, por favor, pode trazer, Fá. Se quiser, pode abrir. Então, tá bom. É isso, então. Eu vou ficar na casa de você. Vai nada, eu não vou estar aqui, não vou deixar você entrar. Um beijão, então, para vocês. E qualquer coisa, pode acionar o Douglas ou a mim. A gente, às vezes, demora um pouco para responder, que a gente está em classe. Se não, pode acionar a Merícia ou o Eduardo, que eles mais prontamente podem responder vocês, tá bom? Então, um beijão, gratidão por todos vocês que vieram. Tchau!